Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, 24ª semana do Tempo Comum, cor litúrgica vermelha, devido aos santos desse dia, São Cornélio e São Cipriano. Tá? Deixa eu abrir aqui no aplicativo da Canção Nova, né, da liturgia. São Cornélio tinha sido eleito Papa em 251, após um grande período de ausência do pastor por causa da terrível perseguição de Décio. Sua eleição foi contestada por Novaciano, que acusava o Papa de ser muito indulgente para com os que haviam renegado a fé, os lapsos, e separaram-se da Igreja. Por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, foi processado e exilado para o lugar hoje chamado Civitavecchini, onde Cornélio morreu, acho que é isso. Foi sepultado nas catacumbas de Calisto. Já São Cipriano, uma das grandes figuras do século III, de família rica de Cartago, capital romana da África do Norte. Quando pagão, era um ótimo advogado e mestre de retórica, até que, provocado pela constância e serenidade dos mártires cristãos, converteu-se entre 35 a 40 anos de idade. Devido à sua radical conversão, muitos ficaram espantados, já que era bem popular. Em pouco tempo foi ordenado sacerdote e depois sagrado bispo num período difícil da Igreja africana. Duas perseguições contra os cristãos ocorreram, a de Décio e Valeriano. Essas perseguições marcaram o começo e o fim de seu episcopado, além de uma terrível peste que assolou o norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Diante da perseguição do imperador Décio em 249, Cipriano escolheu esconder-se para continuar prestando serviços à igreja. No ano 258, o santo bispo foi denunciado, preso e processado. Existem as atas do seu processo de martírio que relatam suas últimas palavras do saber da sua sentença à morte. Graças a Deus. Então foram mártires, né? Mártires do século III depois de Cristo. Então vamos dar início à liturgia da palavra, fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sei que é o momento da liturgia da palavra, mas a partir de hoje já não tenho meditando com Nossa Senhora. Vou reiterar, né? E agora o próximo áudio apenas nesse sábado, dia 19, e o outro para o dia 21, segunda-feira que vem. Que aí voltamos a essa dinâmica. Outubro, de novo, vai ter do dia 1º ao 13, meditando com Nossa Senhora, em honra e memória das aparições de Nossa Senhora de Fátima, que aconteceram de maio a outubro de 1917. Não, 1913, né? 1913 ou 17. Nossa, me perdi agora. Mas no começo do século XX. Eu sei que o fim das aparições ocorreu-se em outubro, e a única que não aconteceu dia 13, sempre dia 13, foi no mês de agosto, né? Mas eu não fiz nenhuma extensão. É que senão eu só fico tendo tempo para gravar, e depois tem que fazer o upload, tudo isso demanda tempo. Gente, então é assim. Eu tinha esquecido, já estamos na metade de setembro e nós vivenciamos agora o momento do Setembro Amarelo aqui no Brasil, que é o enfrentamento ao combate a todas as formas de suicídio devido à depressão ou qualquer outro sintoma psíquico, emocional que levam as pessoas a cometerem esse ato capital contra si mesmas. Recordando, talvez... Eu conheço gente que não tem empatia nenhuma com pessoas com depressão ou não entendem por que as pessoas se matam. Porque tem pessoas que têm um excesso de vida, graças a Deus. Mas às vezes o excesso de vida atrapalha também, né? Porque aí a pessoa não entende o que é a morte, não aceita a morte, não consegue compreender como é que a pessoa se mata, né? E infelizmente vivemos numa sociedade em que a grande maioria padece, sofre também com... tudo que leva a um estado depressivo e que leva ao desespero, à ansiedade e ao ato capital, que é o suicídio. Às vezes a pessoa tenta umas 5 vezes até que realmente consegue. Tem umas que já consegue de primeira,
que horror, né? Mas tem umas que vão tentando, tentando, e quando tentam já é o fim. Muito propício também, porque setembro, é como se diz, né? Começou os meses que terminam em bro, né? Outubro, setembro, outubro, novembro e dezembro, já são os meses, né, que indicam o fim do ano. Quando chega próximo do Natal para o Ano Novo, principalmente, não tanto o começo de dezembro, mas da metade de dezembro até as vésperas do Ano Novo, ou na metade de janeiro, até porque é verão, alta temporada nas praias e tudo, é para ter mais sol, aquele calorzinho do verão, etc. Tem gente que se deprime muito mais e comete suicídio também, né? Então as taxas de suicídio são altas e elevadas, se você for lá no todas as pesquisas de psiquiatria ou tudo que fala sobre o confrontamento, esse enfrentamento desse processo de suicídio, para evitar o suicídio das pessoas, ela acontece muito particularmente num período específico, né? Principalmente nas vésperas do Natal até o processo do Ano Novo. Apesar que acontecem outras situações de morte também nesse período devido à violência nas estradas, afogamentos, né? Nas praias, porque a pessoa vai com tanta sede para ver ao pote, né? Ainda mais agora com esse negócio de parece que a quebra do isolamento social, então o pessoal está meio surtadinho, o pessoal está aí se matando nas praias sem querer, né? Se afoga, tem esses detalhes. Mas os processos suicidas acontecem de uma forma muito forte nesse período que eu citei, tá? Eu aposto, né, com todo mundo que está me ouvindo, atire a primeira pedra se você não tem um parente, seja distante, seja próximo, seja, sei lá, um bisavô, um tataravô, que não se matou, né? Faz aí a árvore genealógica para você ver se não tem suicidas na sua linha aí, né, na sua linha genealógica. No meu caso, por ser oriental, principalmente, né, descendentes japoneses, é bom também fazer essa árvore genealógica, porque às vezes teve um japonês na família, e aí a família depois vai casando com o ocidental, e de repente lá na frente estoura numa pessoa que se mata. Os descendentes japoneses, hoje, eu não sei como é que está hoje, mas até uns 30, 25 anos atrás, era muito comum o suicídio entre os jovens, porque não passavam no vestibular, e eu não estou falando só do Japão, não, isso também acontecia, mas principalmente aqui entre os estudantes brasileiros, né? Aconteciam taxas altas de suicídio e vontade de se matar. Por quê? Porque na tradição japonesa, o suicídio honroso, ele tem um caráter ele é negativo, lógico, mas ele tem um lado meio que positivo. É melhor se matar do que você ficar aí vivendo como se fosse um desonrado, né? Então existe o suicídio honroso, ou devido eu sou uma vergonha, vou lá e me mato. Isso para a cabeça do ocidental não é muito, é um desatino, né? Mas na cultura japonesa, não sei hoje, ela era muito comum, devido a uma cultura de tendência dos samurais. Então, se você não está se entendendo, mas tem um parente de sangue japonês, bisavô, avô, tio, não sei, né, que passou aí para você, é por causa disso. Então tem que fazer quebra mesmo. Às vezes tem que fazer orações aí, como diz a RCC, de quebra de maldições e tudo. Há controvérsias, por quê? Porque dentro do próprio Antigo Testamento tem aquela passagem, né? Não lembro se é em Ezequiel, não vou me recordar, que o próprio Deus Todo-Poderoso questiona. Assim, quem que falou que se comer uvas verdes vai ficar com os dentes manchados? Né? Porque existe essa parte. Por outro lado, dentro da renovação carismática católica, existe um trabalho muito grande de quebra de maldições familiares. Então, por exemplo, tem um livro que eu esqueci o nome do senhor Roberto Tanus, que é pregador. Se não me engano, o padre Marlon Múcio, da comunidade da Missão Sede Santos, também tem alguma coisa relacionada a isso. É um livrinho pequeno, inclusive. Eu acho que eu tenho esse livro, eu comprei por acaso, porque esse negócio de suicídio honroso, quem é diretamente ligado à linhagem oriental japonesa, tá? Porque dos chineses não tem nada a ver, nem coreano, é mais da linha japonesa mesmo, isso pega muito pesado.
pega muito pesado. E fazendo a linhagem genealógica, eu tenho vários suicidas na minha família. Né? De um lado ainda específico, bem complicado. Então, isso pode reverberar. Para evitar problemas, é melhor já fazer a quebra. Na dúvida, faz, né? Então, eu estou contando um testemunho pessoal. Por outro lado, eu conheci pessoas que, por exemplo, isso também é muito comum, aí já na linhagem mais ocidental aqui do Brasil, de linhagem de Portugal e Espanha, pessoas que se matam porque são pessoas assim muito românticas, românticas no sentido da filosofia, daquela teoria literária, romantismo, né, daquela linha de escrita e de arte chamada romantismo, e eram escritores, eram poetas, boêmios, e eu, vou me matar. Pô, mata. Né? É que nem, aí fica aquela coisa meio do livro Werther, do Goethe, né? Que na época fez tanto sucesso que a grande maioria dos jovens se mataram como Werther. Ai, cada coisa. Mas eu conheço um caso de uma moça da região do estado do Rio de Janeiro, que eu conversei uma época, e ela disse que tinha uma tia suicida e era, se não me engano, poetisa. E não aguentou, né? Muitos poetas, mulheres e homens, né? Fernando Pessoa é suicida, Flor Bela Espanca é suicida, são poetas portugueses, né? E portugueses também tem um lado meio deprê aí, né? Então, se você também tem essa linhagem portuguesa na família, saiba que pode correr o risco de uma deprê. Aí também está ligado a questão das artes e tudo. Senão, se você não conhece esses poetas que eu falei, ou esses escritos, só vê lá o resuminho para saber a biografia deles, né? Mas existe. Tá? Eu particularmente não gosto nem de Fernando Pessoa, nem dos seus homônimos, né? Porque na verdade rola um mito urbano aí com relação ao... Eu não sei se é verdade, mas uma história sobre Fernando Pessoa. O nome dele era Fernando Pessoa, mas ele escrevia como tinha outros ele dizia o estado da arte dele. Além de escrever como Fernando Pessoa, ele escrevia com outros 2 nomes, mas Fernando Pessoa fazia mapa astral desses outros 2 nomes. Dizia-se que ele era meio que médium, então recebia essas pessoas. Alberto Caeiro, acho que é um deles, e tem um outro poeta que ele se autodenominava. Então eram 3 pessoas em uma, digamos. E são poesias completamente diferentes, tanto o tema quanto na métrica e tudo isso. E fez biografia deles, então aí eu não posso ter certeza. A única coisa que eu sei, que já ouvi dentro da teoria literária, tá, é que ele fazia mapa astral. Só que aí não aguentou, se matou, né? Não sei se é por conta disso. Aí começou a ouvir vozes, né? Não sei. E no caso da Flor Bela Espanca, também é uma outra poetisa que eu não curto, parece que ela tinha um caso incestuoso com o meio-irmão dela e tinha um amor impossível, não sei se era esse caso, e que infelizmente ela foi lá e se matou. Né? Ou Van Gogh também. Van Gogh é outro artista suicida, mas é só ver as obras do Van Gogh, né? Eu acho lindas as obras dele, mas ali dá para ver que é uma perturbação completa, né? É um estado assim, imagina. Você já viu um quadro do Van Gogh à noite? Que coisa! Parece que o homem tá vendo asteroides assim chegando no mundo, né? Campo de girassóis de Van Gogh, o quarto dele, tudo com aquela cadeira esquisita, né? Amarelo. E interessante observar que no caso de Van Gogh, ele gostava muito da cultura japonesa. Ele era um artista plástico que frequentava a alta sociedade dos pintores, né, de artistas assim, de quadros e tudo. Então ele provavelmente conheceu Monet, Manet, Degas, toda aquela nata francesa, né, e tal, porque alguns eram nobres, né, acho que se não me engano Monet tinha um palacete, era um nobre, e Van Gogh não se encaixava nem na questão econômica e muito menos na questão de técnica, né? Porque ele tinha uma técnica própria chamada Van Gogh, né? Dele mesmo. E ele juntava dinheiro, né? Não sei como é que ele conseguia sobreviver, acho que ele recebia uma mesada do irmão dele chamado Theo, por isso que existe um livro chamado Cartas de Theo a Van Gogh.
E ele comprava gravuras japonesas, e ele tentava fazer aquelas gravuras, só que para a cabeça dele, que já não era muito normal, né? Mas aquela história, para chegar a ser artista, ou para ser um gênio da física, ou de qualquer coisa, tipo Isaac Newton, você tem que ser meio doido, né? Um Einstein da vida, né? Você não é muito normal, não. E eu já percebi que a classe artística normal não é mesmo, né? Tem uns rompantes aí. Mas Van Gogh é o extremo do extremo da coisa. E se você quer saber mais detalhes sobre essa situação, né, dele, estado mental, aí tem vários livros dentro da psiquiatria que falam sobre Van Gogh, sobre Virginia Woolf e Camille Claudel também, que normal não era, mas em compensação são esculturas em pedra lindíssimas que superam o amante dela, Rodin, né? Então são pessoas perturbadas. Camille Claudel não é suicida, tá? Mas infelizmente mataram ela dentro de um... Quer dizer, não é que mataram, não vou colocar esse termo. Ela foi uma profícua escultora até uns 30 anos de idade, até que o irmão, a família dela, internou ela num sanatório. Porque ela, no processo criativo dela, ela era muito intensa, muito impulsiva e tinha uns rompantes, assim, que a família não aceitava, né? Então, infelizmente, ela acabou morrendo num asilo de velhinha. Mas ela tem umas esculturas muito bonitas. Ela não se matou, mas é um caso de pessoa perturbada. Bem, nem sei porque eu tô falando de... Ah, sim, eu tô falando de Van Gogh porque eu acabei de lembrar. No Instagram, eu não sei como é que vou pronunciar o nome do artista, mas no Instagram, se você colocar o hashtag Van Gogh, vai aparecer um artista que transformou Van Gogh no seu personagem de quadrinhos. É a coisa mais linda. É lá de Portugal, inclusive. Mas o nome parece um nome árabe, assim. Não sei se ele é um refugiado, se ele nasceu em Portugal ou está morando lá. Mas ele faz Van Gogh como um personagem em quadrinhos. E se utiliza da técnica do próprio Van Gogh para fazer suas ilustrações. Muito bonito, né? Então, ele já fez Van Gogh com a Frida Kahlo, ele já fez muitas obras de Van Gogh, assim, dos girassóis, ele andando de bicicletinha, bem bacana, assim, o trabalho desse morador de Portugal, né? Eu não sei pronunciar o nome, é um nome bem difícil. Que mais? Bom, isso é a respeito do Setembro Amarelo, né? Então, eu até tinha esquecido que é o mês do Setembro Amarelo, porque a gente é atropelado com várias notícias, e sem contar que tem a oração da Rede Mundial a rede de oração que o Papa pede para estarmos rezando, é o mês da Bíblia, e fora as notícias ruins que acontece, que vem de todos os lados, uma saraivada de história, né? Colegas conhecidos, ou até nem tão, são conhecidos dos conhecidos que estão com coronavírus, a gente está rezando, e etc, etc, etc. Né? Algumas derrotas, frustrações, mas as pequenas vitórias também contam, né? Muito bem. Acho que eu já falei tudo. É muita coisa, né? Meu Deus, fui falar de suicídio, foi parar em Van Gogh. Mas para quem gosta de pictografia, de arte, dessa arte assim mais, eu gosto, né, da parte de pintura e um pouco de escultura. Escultura nem tanto, né, mas só da Camille Claudel mesmo, né? Mas estimular a questão da arte, por exemplo, tem arte sacra, né? Você entender a arte sacra da catolicidade ortodoxa, é diferente, ela é uma catequese própria. A arte sacra da Igreja Católica Apostólica Romana também é catequética, mas tem outros símbolos ali, tem outro estilo de pintura e etc, etc, né? Então isso também é uma forma da gente estar propagando um lado assim, sensibilização do olhar, né? É uma sensibilização positiva dos nossos sentidos, que na realidade nós estamos sendo bombardeados com memes, desrespeito, com piadinhas. Por exemplo, tem uma situação que está acontecendo aqui na cidade e eu não sei o que acontece com essa geração nova. Prudência é uma coisa que eles não têm, né? E a cabeça também não tem também. Teve umas situações aqui da polícia militar que um capotou o carro, o outro fez alguma coisa, e aí tem uns comentários nos bobinhos, nos bestinha, piazinho de prédio, deve ser piá mimado, né? Acho que é criado pelo vento, não é criado pelos pais. Os pais estão também preocupados com seus smartphones, não tá nem aí para a filharada. Aí o que a filharada fez?
xingaram os policiais via internet. Resultado, o comandante-geral aqui se sentiu ofendido, na verdade é para se sentir ofendido, né? E já localizou os piá e vai processar. Ou seja, você que tem mania de ficar xingando, vai peitar o policial, querido jovem, querida jovem, você é burro e burra. Você nunca faça isso, depois você não sabe por que vai parar morto na sarjeta, não sabe por que foi preso injustamente, você nunca bate boca com autoridade. Prudência é uma coisa que é necessário. Não é porque você bate boca com tua mãe, com teu pai, que você vai bater boca com um policial, com um sargento e um cara armado. Tá? Porque ele tá no direito dele e diz respeito à autoridade policial da cadeia, para não dizer coisa pior. Isso revela uma geração sem no limits, né? Uma pessoa sem limite. Ela não tem limites. E isso é muito grave, porque houve também uma outra situação que infelizmente é de chorar mesmo. Uma mulher xingou um rapaz que é negro de tudo que você possa pensar, de animal até chamar de dejetos fecais. E o cara gravando, ele se sentiu humilhado. O que leva uma desequilibrada numa criatura supostamente branca, mas vai fazer a árvore genealógica para ver se não tá com o pezinho na senzala, como dizem meus colegas, né? Para xingar o cara disso. Ainda se fosse um desequilíbrio artístico, né, pelo menos a pessoa deixa um legado, né, tipo Van Gogh, Camille Claudel, Virginia Woolf. Não, é uma criatura nojenta também. Tudo que ela fala deve voltar para ela, né, porque ela reflete o que ela é. É isso aí mesmo, uma preconceituosa que deveria, né, passar pelo esgoto também, boquinha suja. E isso está acontecendo direto. Não é porque a pessoa é negra, que é japonesa, que é chinês, que é isso, que é aquilo, que é outro, que você tem o direito, a pessoa tem o direito de ser hater na vida real. Tá com raivinha? Vai pescar, né? Vai tratar dos hormônios. Eu, se fosse o rapaz, falava, deixa ela, deve estar na menopausa, né? Uma desequilibrada. Deve ter sido chifrada, desculpa usar o termo, né? Mas deve ter sido abandonada pelo namorado, ela não é nem amada por ninguém. Né? Mas é humilhante e é crime também, né? Aqui no Brasil você xingar a pessoa com esse grau de preconceito é lastimável. E fora a truculência policial que rola solta, né? Não tem nem condições mais. Tive que trazer esse tipo de assunto porque tá sempre vindo à baila. E você que é pai e mãe, observe o que seus filhos andam postando por aí. Mas siga mesmo, de verdade. Vai investigar os perfis, vai lá e dê na orelha antes que um policial dê um tiro na cara do seu filho. Depois é você que vira a Nossa Senhora das Dores em cima do caixão. Né? Prudência, prudência, prudência. Então, no caso desses rapazes, são rapazes que andaram xingando aí os policiais militares aqui no Paraná, eles vão responder processo. Ah, mas um deles apagou o post. Querido, se até o Interpol consegue achar pedófilo com arquivo apagado do HD, porque por mais que se apague, então o problema é gravar. Então tudo que você apagar vai estar lá gravado. Mesmo que o HD fale que só tem 2 GB, o negócio está gravado lá, um monte de arquivo, por mais que se apague. Rastrear o caminho dos arquivos, de tudo que você falou, de tudo que você posta, é super fácil na internet a partir do seu código IP do computador. Cada computador tem um RG, chamado código IP. Tá? Pelo IP, se descobre em qual computador que foi, qual foi a conexão. É super simples. Hiper simples. Eu até não comento muito essas coisas, porque eu quero mais que os pedófilos se ferrem. Tá? Porque é assim que a Interpol chega. E pedofilia é um crime internacional. Né? Tráfico de drogas, tráfico de armas, também. Eu espero que no caso de tráfico de pessoas, que está começando agora a ser investigado, também seja nesse nível. Cadeia mesmo. Tá? Então você que fica juntando traia aí, fica entrando na Deep Web, tá? Você vai ser rastreado uma hora ou outra. Não adianta porque é Deep Web, Deep não sei o que a internet... Meu filho, você vai ser rastreado. Tá? Parte de rastrear via internet, via computador, via smartphone é a coisa mais simplex do planeta. Tá?
Então vamos lá, pelo sinal, eu não sei se eu fiz, né, mas eu vou fazer de novo, me deu até um branco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desse dia 16 está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 31 a 13, e depois... Não, como é que é? Desculpa. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, depois vai para o capítulo 13, versículos de 1 a 13. Irmãos, aspirais aos dons mais elevados, eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens e a dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor. Não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo e desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. E com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. E quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas: fé, esperança, caridade, mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje é o 32, com o refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pois reta é a palavra do Senhor, tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Evangelho de hoje, Lucas 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam às praças, se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançaste. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu não vou fazer nenhuma referência a respeito do estudo da palavra de hoje, mas lembrando que a liturgia desse domingo foi aqui. Não é aqui. A liturgia desse domingo, dia 13 de setembro, foi Eclesiástico 27, versículos 33 e depois até o capítulo 28, versículo 9. Romanos 14, versículos de 7 a 9 e Mateus 18, versículos 21 a 35, que falavam sobre o perdão. Entende? Então, principalmente Mateus, né? Mateus 18, versículos 21 a 35, esse é o norte para as leituras dessa semana. O que vem durante a semana são complementares, porque o principal é a leitura do 24º domingo do tempo comum. É isso, né? Isso. Tá bom? Mas o comentário eu vou deixar depois ou num outro momento propício. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Aqui na Arquidiocese de Curitiba é a quarta-feira mariana por excelência, mas quarta-feira é dedicado a São José. Então, se você é um devoto de São José, faça alguma devoção específica. Já começou desde segunda-feira a novena São Padre Pio de Pietrautina, que vai acontecer dia 23, né, o dia dele. Só que cada um faça, por favor, de forma privada.
esse ano eu não, agora para esse mês e talvez mês que vem também não vou fazer nenhuma novena específica. Contudo, mês que vem são vários santos importantes, né, para a nossa Igreja Católica. Então você que é devoto de São Francisco de Assis, já no dia 4 de outubro, né, já é o dia dele. Dia 5, Santa Faustina. Dia 9 de outubro, São João Nilman. Ah, sim, não posso esquecer, Santa Teresinha do Menino Jesus, dia 1º, já iniciamos o mês de outubro, lembrando da Pequena Via, né, da Santa Teresinha. Deixa eu ver. Dia 11 de outubro, São João 23, é o Papa. E o Papa João Paulo II está onde, meu Deus? Dia 22 de outubro. Dia 15 de outubro, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresona. Dia 16, Santa Edviges, para todos aqueles endividados, né? Dia 17, Santo Inácio de Antioquia, também muito importante. Dia 24 de outubro, Santo Antônio Maria Claret, todos os padres claretianos, né? Principalmente aqui na Arquidiocese de Curitiba, né? É o padroeiro. Dia 18, São Lucas Evangelista. Dia 28, São Judas Tadeu, São Simão. Santo Antônio de Santana Galvão, ali no Vale da Ribeira, dia 25 de outubro. E isso tudo eu falo pro ano que vem, mas não, pro mês que vem, tá? Esse mês ainda de setembro, além de São Padre Pio de Pietrautina, temos São Cosme e Damião, São Vicente de Paulo, dia 27. Eu não sou devota, mas é uma data muito importante para mim. Dia 29, Arcanjos Miguel, Gabriel e São Rafael. Dia 30, São Jerônimo. Então ainda temos santos muito importantes para o fim de setembro. Muito bem, feitos os lembretes, né? É bom que vocês tenham um calendário, que tenham os santos, né? Alguma referência. Eu vou fazer propaganda. O material que me utilizo são vários. Então é um santo de cada dia, que é o livro da Paulus. Tem esse calendário que vocês não estão vendo, mas eu tenho um calendário da Evangelizar É Preciso, porque eu sou associada deles, e aí como eu faço algumas contribuições extras, eu recebo depois, no final do ano, para o começo de ano, até março, o calendário com os santos, né? É muito importante ter. Outro material que tem santos, mas às vezes não tem todos os santos, assim, é aquele Liturgia da Palavra de Cada Dia, livretinho da Paulus. Tenho esse mesmo livretinho pela Ave Maria, liturgia diária, tá? Que é o referencial aqui que eu gosto de levar dentro da Bíblia. E eu não conheço, e fora se você acompanhar algum site como a CI Digital, a CI Prensa, o Vatican News, que tem o Santo do Dia, mas eu particularmente eu gosto de programar um pouquinho, né? Então eu preciso ter um calendário que tenha o nome de todos os santos já. Então é sempre bom ter esse material. Porque vai que um santo te chama atenção, você corre atrás do assunto lá, pá, e é o santo que te adota, né? Ele vai te adotar para levar para o Senhor Jesus. Então, esses calendários de santos, a gente tem como efemérides, né? Dia do comerciante, dia não sei o quê. Isso já não faz mais minha cabeça. O calendário dos santos é algo importante hoje em dia para mim, né? Então, se isso te chama atenção, propague, né? É uma coisa esquecida e eu vejo muitos jovens, pessoas bem mais jovens do que eu, fazendo esse tipo de trabalho. Bem bacana. Ótimo, então, uma ótima quarta-feira a todos. Rezem bastante, reze mesmo, tá? Fixa num assunto e vai, né? Fixa num ponto aí e vai. Melhor. Mas não esquece das almas do purgatório e os seus falecidos aí, tá? Que a Sagrada Família nos proteja nesse dia, nessa semana. Desejo a todos paz no coração de vocês, né? A paz de Cristo. Paz e bem.